Graça e paz, abençoados! Olha eu aqui de novo. Olha os iluminados, hein? Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez eu peço encarecidamente, deixe o like, compartilhe o canal aí, inscreva-se para que os vídeos possam ser recomendados aos nossos irmãos em graça, para ajudar o nosso canal aí. Glória a Deus, abençoados. Irmãos, neste vídeo, parábola do rico e do Lázaro. Vamos meditar, vamos ver o que essa parábola tem a nos ensinar e as verdades, né, que a religião, felizmente, não ensina. Ensina aí um suposto julgamento final, a carne vai sofrer no fogo e você já conhece a história, né, abençoados? Não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para pregar a graça e o que de verdade a palavra do Senhor nos revela. Então vamos para alguns ensinamentos, meus irmãos. Vamos pegar aqui 4 liçãozinhas, somente 4 lições da parábola do rico e do Lázaro. Correto? Vamos lá, abençoados. A primeira lição do rico e do Lázaro, se você quiser acompanhar comigo aí, está no livro de Lucas 16, abençoados. Lucas 16, no verso 19. Irmãos, a gente precisa ler, né? Vamos ler rapidinho, já entra na lição. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado de esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Irmãos, tem que prestar atenção nesses detalhes, viu? O mendigo foi levado ao seio de Abraão, e o rico foi o quê? Sepultado. Presta atenção nesses detalhes. Não foi para o inferno, não. Foi sepultado. E no Hades, aqui está uma tradução da Almeida corrigida. E no Hades, que é a sepultura, né? Que aqui a Bíblia coloca como inferno, mas o certo é sepultura. Ergueu os olhos, mas vamos ler como é que está aqui, né, irmãos? Ergueu os olhos, estando em tormento, viu longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens, a tua vida, Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. E disse: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, é uma parábola que, se você for olhar assim literalmente, você vai entender que Lázaro está de verdade no seio de Abraão, sendo consolado por ele, e o rico está lá no tormento junto com mais pessoas. Você leu ali. Só que o que de verdade quer nos ensinar essa parábola, irmãos? Vamos passar por alguns ensinamentos, 4 ensinamentos. Se Deus nos der mais alguma coisa, a gente acrescenta aqui. O primeiro ensinamento que nós podemos ver nessa parábola se tratava de um julgamento judaico. Era um julgamento. Ali se tratava de um julgamento, porque envolvia Abraão, ou seja, o pai Abraão, e os profetas. Não tem nada a ver conosco um suposto julgamento dos homens no mundo inteiro, um julgamento do mundo inteiro,
todos os homens perante Deus, e o Senhor vai julgar cada um segundo a sua obra, e quem não for salvo vai ser lançado no fogo do inferno, e quem for salvo vai para o céu. Não é isso que a parábola do rico e do Lázaro está ensinando. Temos que entender o seu contexto, a sua história. Está se tratando de Abraão, profetas e lei de Moisés. Então não tem nada a ver com gentil. Primeira coisa é isso. Vamos ver aqui um versículo de exemplo. Vamos lá. João capítulo 8. Presta atenção. 37. 8:37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, Jesus falando, né? Porque a minha palavra não está em vós. Você viu como é que a palavra de Deus, a palavra de Jesus não estava neles, mesmo eles tendo a confiança em Abraão? Lembra o que o rico disse lá no tormento? Pai Abraão, né? Ele clamou Abraão. Então esses homens aqui judeus, que não faziam parte das ovelhas do Senhor, depositavam a sua confiança em Abraão. Eu falo das coisas que vim junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes de vosso pai, que era o pai da mentira, né? Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus, se vocês fossem os filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então, o rico não estava praticando as obras de Abraão, mas ele supostamente acreditava em Abraão, mas não praticava. Então, vocês viram a consequência dele por não acreditar nas obras de Abraão, né? Por só dizer, né? Mas não vivia. Então aqui está um ensinamento. Os judeus depositavam sua confiança em Abraão, mas seu coração estava longe, né, de Deus. Concernente a isso, foram julgados no ano 70. Vamos continuar aqui. A segunda lição nós aprendemos com a parábola do rico e do Lázaro. O homem querendo se justificar pela lei de Moisés. Vejamos o contexto da lei de Lucas 16. Vamos no contexto. No verso 15, o Senhor está conversando com os fariseus, com os hipócritas ali. Olha o que o Senhor disse para eles no verso 15 de Lucas 16. Mas Jesus lhe disse, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado dentre os homens é abominação diante de Deus. Veja que Jesus reprova os fariseus por ignorar a pregação do reino, justificando a vós mesmos, mas Deus conhecia o coração deles. A mesma coisa foi com o rico, orgulhoso demais, pensando ter tudo, mas era um miserável. Pensava estar na lei de Moisés, em Abraão, mas o seu coração estava longe da lei e longe do verdadeiro amor. Entendeu, irmãos? Você viu como é que é a semelhança? A semelhança é no tormento do rico, com os fariseus. Então o Senhor contou essa parábola aqui por causa deles mesmo. Foi eles mesmos que ouviram essa parábola aqui, eles entenderam. Os caras eram sábios, né, irmãos? Os caras não eram burros, não. Terceira lição, irmãos. O rico sendo atormentado no fogo do julgamento, porque não ajudava o próximo e também não observava a lei de Moisés. Então foi julgado pelas suas obras. Veja um exemplo dos judeus no julgamento. Mateus 23, verso 31. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis à condenação do inferno? Então, aquele rico, ele se dizia estar nos profetas, se dizia observar a lei de Moisés, se dizia estar em Abraão, mas ele também testificava das mortes dos profetas. Vejam o exemplo. O que ele fez com o mendigo lá, com Lázaro? Não deu alimento para ele. Então, o que acontecia lá na época de Jesus? Os fariseus, eles não deixavam os eleitos entrar no reino e nem eles entravam. Então o Senhor semeava a semente no coração das pessoas naquela época, vinha o diabo e tirava. Quem era o diabo? Quem era Satanás? Eram os fariseus.
Eles vinham, tiravam essa semente que foi plantada e depois você já viu, né, o que acontece. Então eles nem entravam, eles não deixavam as pessoas entrar no reino e nem eles entravam no reino. Era complicado. Esses fariseus, Então é isso que aconteceu com o rico. O rico não ajudava, o rico não dava comida pro Lázaro ele se alimentar, né? Jogava migalhas ali para ele comer. Nossa, olha, irmãos, esses fariseus, eles eram complicados, hein? Não entravam no reino, não deixavam as pessoas entrar. Então é uma lição que nós aprendemos. É uma comparação, o rico com os fariseus, com os judeus, com o julgamento. Mais um ensinamento aqui, irmãos. Aqui, só lembrando aqui, raça de víboras, né, serpente, como escapareis da condenação do inferno? Como que o rico escapou da condenação do inferno? Não escapou. Ele foi julgado mesmo, pelas suas obras, né? Ele foi julgado no ano 70, o rico. O rico simbolizava os judeus. Eles foram julgados. Aqui na lição 4, nós podemos aprender com mais uma lição. Depois a gente vai lá para o texto, lá dá mais uma revisadinha ali e termina o ensino. Uma lição 4. O consolo dos verdadeiros filhos de Abraão. Lázaro representava os filhos de Abraão, os verdadeiros filhos de Abraão. Mateus 25, 31. É um texto longo, irmão, mas a gente vai ter que ler. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações judaicas, não é nações do mundo inteiro, é nações judaicas. Quem foi julgado foram as tribos de Israel. Eles foram julgados no ano 70. Concernente, alguns gentios daquela época também passaram por aquele julgamento ali por causa de Roma, né? Mas a profecia do julgamento envolvia Jerusalém, a Judéia. Então apartará uns dos outros, quer dizer, o Senhor reuniria as nações das 12 tribos e apartaria um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, que seria o consolo, mas os bodes à esquerda. Estes passariam pelo tormento. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste-me. Estava nu e me vestiste-me. Adoeci e revestiste-me estive na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer ou de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos? Quando, Senhor? Essas perguntas, mas não foi para o Senhor, claro, né, irmãos? Aqui é só uma outra parábola, né? Mas simbolizando, aí ele vai responder aqui, ó. E respondendo o rei dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então, o rico, ele não fez aquilo que o Senhor disse aqui. O rico estava desprezando o mendigo ali, Lázaro. Não deu comida, não deu roupa, não deu um aposento, um lugar para ele dormir, não deu um banho no rico, sabe? Não cuidou dele, não cuidou dos pequeninos. Então foi julgado mesmo, irmãos. Mereceu. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quer dizer, o rico foi para o fogo eterno. Os judeus que não aceitaram o reino, que não foram eleitos, foram condenados no ano 70. Então aí o Senhor fala tudo ao contrário. Tudo que o Senhor falou que a favor tudo que o Senhor falou a favor das ovelhas que ajudaram os pequeninos, ele falou ao contrário dos bodes que fizeram tudo ao contrário. Não ajudou quem precisou de comer, quem precisou de se vestir, que estava com fome e tal. Então o Senhor fala aqui: então lhe responderás: quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Então o rico foi para o tormento eterno e Lázaro para a vida eterna, quer dizer, quem ressuscitou no ano 70 foi para a vida eterna e aqueles que foram condenados à condenação eterna, não teria a vida eterna, entendeu? Então é isso que funciona aqui. Então, de maneira nenhuma, essa parábola ensina um suposto reconhecimento no céu ou uma separação de tal inferno inventado pela religião e o céu. Onde não só há esses ensinamentos, mas também que interpretam que a carne vai ressuscitar e ir para o julgamento final e queimar eternamente. É um rolo só, irmãos. Meu Deus do céu. A graça de Deus nos dá entendimento, irmãos. A mente de Cristo. Bom, enfim, abençoados. Não precisa acrescentar mais nada, né? Resumindo aí, Lázaro representa os eleitos consolados e o rico os não eleitos da época. Correto? Então será Deus injusto? Não, de maneira nenhuma. Lógico que não, é a vontade do Senhor. Então, meus amados irmãos, assim foi o estudo, assim eu creio, graça e paz.